Eu não tenho a pretensão de passar em todos esses tópicos na aula de hoje, até porque agora, vocês verem ali, ó, tem um reloginho novo ali, ó, se vocês olharem para trás, acima da televisão tem um relógio. Então, assim, quem está agora pregando, ministrando na aula da escola dominical, não pode mais, perdi o horário, porque a hora está ali, ó, não tem como não ver. Então, vocês sabem o meu compromisso com vocês de não extrapolar o horário de meio-dia. Então, eu vou sempre estar ligado ali. Deu 5 para meio-dia, eu já vou encaminhar para o encerramento. A gente continua na próxima aula, se for o caso. Não vou atrasar o almoço de ninguém. Primeira coisa, para vender o meu peixe aqui. Você pode estar pensando o seguinte: Vladimir, beleza, estamos falando de interpretação, já entendi que isso é importante, mas qual é a importância da gente estudar a história da interpretação? Para que me serve hoje aqui, Brasil 2022? Para que vai me servir, vai ser útil eu passar essa próxima meia hora aqui te ouvindo para aprender como é que a Igreja de Cristo interpretou a Bíblia ao longo da história? Duas grandes coisas boas podem vir para a gente disso. Primeira coisa e mais importante é a gente entender que nós fazemos parte de uma tradição milenar. Nós não começamos a nossa fé ontem, nenhum de nós. Né? Você pode ter 70 anos de idade, você pode ter 15 anos de idade, 20 anos de idade. A fé cristã não começou quando você nasceu. Nenhum de nós. Nós fazemos parte de uma tradição que já remonta a milhares de anos, pelo menos 2000, se a gente contar então o legado judaico, bem antes do que isso, né? Os judeus estão no ano 5000. Homens e mulheres de Deus que se debruçaram sobre todos esses aspectos que nós vamos fazer, e nós temos muito a aprender com eles. Então, o primeiro ponto é a gente entender que, ao lermos as interpretações bíblicas das gerações anteriores, acho que dá para vocês lerem ali, percorrendo todo o caminho de volta até os primeiros dias da igreja, primeiro objetivo importante para a gente: obtemos compreensões e perspectivas que de outra forma nós não teríamos. E segundo e grandíssimo objetivo e importância nossa: servir como uma advertência para que nós não cometamos os mesmos erros do passado. Isso aqui é muito importante, porque vocês vão ver aqui que a gente vai falar da história da igreja, vamos falar do século I, século II, século III, e vocês vão perceber que várias questões que aqueles homens e mulheres de Deus, há 1900 anos atrás, se debruçaram, elas estão vivas hoje. E você vê gente repetindo os mesmos erros, as mesmas questões, os mesmos problemas, como se fossem grandes novidades, quando, na verdade, a igreja cristã já se debruçou sobre isso há milhares de anos atrás. Só que quem não estuda a história está fadado a repeti-la. É uma frase bem importante. Então a gente vai ver, por exemplo, interpretações alegóricas e várias questões que a gente abre o YouTube e vê de monte. E um estudo da história da interpretação vai falar: caramba, mas isso já foi tão debatido, já foi tão afastado, o pessoal insiste. Insiste por quê? Porque muitas vezes esse momento aqui nunca teve. Nunca estudaram a história da interpretação. Se estudassem, pelo menos saberiam: olha, eu vou insistir num erro aqui que a igreja já afastou há 1900 anos, mas eu vou fazer porque agora vai ser diferente. Né? Então, esses dois grandes objetivos nós vamos ter: aprender a história da igreja, entender que nós fazemos parte de uma tradição, de um povo que tem muita história, e também olhar o que os nossos irmãos fizeram no passado, o que foi entendido como erro, como um equívoco, um desvio, para não repetir as mesmas questões. A gente começa essa nossa história da interpretação bíblica pela hermenêutica judaica. Tá? E por quê? Muito importante a gente ter sempre essa noção, né, de que Cristo Jesus era um judeu. O início da igreja cristã foi o início de dentro do judaísmo. Então é muito importante a gente entender como os nossos amigos judeus interpretavam as escrituras, porque a escola de interpretação, os métodos de interpretação eram os métodos que estavam em voga quando Jesus estava vivo, pregando e ensinando. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos lá. Algumas coisas importantes. Essa parte da hermenêutica judaica, ela se desenvolve bastante quando o povo de Deus retorna do exílio. Tá? Então, houve ali o exílio para a Babilônia, passa esse tempo todo, vem o Ciro da Pérsia e tal, o povo volta aos livros de Esdras, Neemias, o povo retorna. E aí, nesse momento, que o que nós vamos estudar aqui como uma hermenêutica judaica moderna se desenvolve com bastante força. Tá? Então, historicamente, tenta situar na linha do tempo aí da história cristã, né, da história bíblica, da narrativa da Bíblia, o que a gente está falando aqui? Já houve Davi, Salomão, passou isso tudo, né? Antes disso, juízes e tal, veio divisão do reino de Israel em norte e sul, né, Judá, Israel, a Síria invadiu o norte, acabou com o reino do norte, a Babilônia veio invadir o reino do sul de Judá, levou o povo cativo para o exílio, o povo voltou, Esdras, Neemias e tal, e é aqui que a gente está situando esse momento histórico.
Nesse momento histórico, surgem os Targums, tá? Eu não conheço a pronúncia certa do hebraico, se alguém conhecer pode me corrigir, mas que significam as explicações. Foram tradições orais que começaram a surgir por parte dos rabinos, dos mestres judeus, de interpretação das escrituras, né? Vamos lembrar, que agora me escapa se está em Esdras ou em Neemias, no momento que diz, né, que o povo redescobriu o livro e pregou, Neemias, né? E o povo ficou maravilhado, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez, né? E muitos estavam de fato, né? Estavam voltando do exílio. Então surge essa tradição dessas interpretações orais de como ajudar a interpretar a Bíblia. Com o tempo, essas tradições orais vão sendo escritas, vão sendo compiladas, e surgem então 3 grandes coleções de escritos judaicos, que é a Mishnah, o Gemara, ou Gemara, e o Talmud. O Talmud talvez seja o mais conhecido, talvez você já tenha ouvido falar de Talmud em algum lugar, né? Que ele reúne esses 2 antigos. Então, o que seria o Talmud? O Talmud seria uma coleção de escritos judeus que auxiliavam o povo a interpretar a Torá, a interpretar o Antigo, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, que nós já vimos que os judeus chamam de Tanakh, né? Então, isso veio com o tempo. E aqui um ponto muito importante já para a gente começar a ter uma aplicação mais prática para a gente. Veja, Jesus batia muito nos fariseus. Se a gente lê o Novo Testamento, a gente vê vários embates de Jesus com os fariseus. E aí, às vezes, não sei se você já ouviu alguém, se você é um cara apaixonado pelas escrituras, que cita as escrituras o tempo todo, alguém te acusar de fariseu. Ah, você é fariseu. Geralmente essa crítica vem de alguém que diz que você leva a Bíblia muito ao pé da letra, ou leva a Bíblia muito sério. Ah, isso é interpretação farisaica. Mas veja, Jesus se debatia com os fariseus não porque os fariseus interpretavam as escrituras de uma maneira correta. Não era isso, né? Pensa um pouquinho. Se a crítica de Jesus aos fariseus fosse porque eles levavam a sério as escrituras, teria algum problema aqui. Qual era a grande crítica de Jesus com os fariseus? É porque essas interpretações que surgiram, principalmente o Talmud naquela época, tinham adquirido uma autoridade paralela, ou mesmo igual, às vezes até superior, à das próprias escrituras. Então, várias vezes, quando você vê Jesus dizendo assim, ouvistes o que foi dito, aí ele cita uma questão, e aí ele vem e traz o ensinamento. Muitas vezes, esse ouviste o que foi dito, são essas interpretações que foram surgindo ao longo do tempo, cristalizadas em documentos como esse, como o Talmud, onde, naquela época, os judeus, principalmente os grandes mestres, eles estavam mais preocupados em seguir as tradições que surgiram nessas interpretações do que as escrituras propriamente ditas, né? Então, muitas vezes, quando Jesus se debate com os fariseus, não é porque os fariseus estavam seguindo ao pé da letra a Torá, não. É porque eles estavam seguindo ao pé da letra essas interpretações, por exemplo, do Talmud, e deixando de reconhecer as escrituras propriamente ditas. Então, se alguém te acusar de fariseu porque você segue firme as escrituras, você agradece. Você fala, obrigado. Show, é isso mesmo, eu sigo as escrituras mesmo. Agora, se alguém estiver te acusando de você estar seguindo as interpretações, as tradições humanas e não as escrituras, aí você abre o olho porque a crítica é correta. Diga. Ué, agora foi. 2 pontos lá. E aí, um primeiro a título de curiosidade, assim, os judeus que são elogiados em sua interpretação são os rabinos que descendem do farisaísmo, porque eles faziam uma interpretação mais literal da escritura, ao contrário de outros grupos judaicos que iriam fazer uma interpretação alegórica. Então, é um ponto. O seu ponto é muito interessante, porque, de fato, Jesus não critica o método interpretativo dos fariseus. A crítica é num outro campo, né? E aí um ponto interessante também aqui de curiosidade, né? Como que essa questão que o nosso Senhor Jesus bateu e que o Vlá levantou aqui é séria. Os rabinos que descendiam, os fariseus e os rabinos que descendiam dos fariseus, porque o Talmud ele só vai vir no século II. O Talmud ele não é do tempo de Jesus, mas a escola rabínica que produziu o Talmud é a escola rabínica que descende diretamente dos fariseus. Por isso que a gente consegue falar isso com segurança. E olha que coisa louca, né? Eles defendiam que essas explicações da lei, que eles também chamavam de lei oral,
tinha sido entregue a Moisés no Sinai. Então é por isso que eles diziam que aquilo era a palavra, né? E no discurso de Jesus no Sermão do Monte fica muito claro isso. Quando Jesus diz, vocês aprenderam dessa forma, mas não é isso não, não é isso não. Então, para os judeus, eles enxergavam essa explicação no mesmo peso da Escritura. E aí a minha esposa muito bem comentou aqui do meu lado, que é basicamente o que a Igreja de Roma faz. Sim. Dá para fazer um paralelo, assim, interessante, né? E uma distinção em relação a gente. Veja, culto da noite, a gente tem um momento doutrinário. Várias vezes, muitas vezes, o Will, o Biel, ou até outros irmãos, a gente cita, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, né, como um documento autorizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil como o nosso símbolo de fé. Aí você pode falar, Vladimir, não é a mesma coisa? Os judeus, eles não tinham lá a Mishnah ou o Talmud para ajudar a interpretar as escrituras, assim como nós, presbiterianos, temos a confissão de fé? Não. Por quê? Qual é a questão? A gente coloca a nossa confissão de fé com uma importância muito grande, mas como totalmente subordinada às escrituras. Se a confissão de fé disser alguma coisa que não está na Bíblia, rasga a confissão de fé de Westminster, joga no lixo, taca fogo. Exatamente. O que a gente está falando aqui é que essas interpretações orais que surgiram ao longo do tempo assumiram uma autoridade equivalente das escrituras para os judeus. Esse foi o problema. Porque ter métodos de interpretação e auxílio é maravilhoso. A confissão de fé de Westminster, os cânones de Dort, por aí vai embora. É muito bom para a gente. Só que a gente sempre tem que estar ligando quem é a autoridade, quem está acima, as escrituras. Dito isso, vamos avançar. Surgiu entre os rabinos judeus, isso aqui é muito importante porque a gente vai ver como isso aqui se manteve na história, uma tradição de distinguir vários sentidos possíveis para o texto. Tá? Então, os rabinos judaicos costumavam fazer uma distinção entre um sentido literal histórico, que era o sentido peshat, e perdão novamente se eu estou pronunciando as palavras do hebraico com uma pronúncia errada, um sentido oculto por trás do texto, um sentido remas, o sentido alegórico, derush, e um sentido cabalístico, sod. E aí você vai ver que até hoje isso persiste, tem umas tradições de cabala e umas coisas assim meio místicas que estão ligadas ao judaísmo até hoje, que já existiam aqui nesse momento. Tá? Então, pega essa informação que a gente vai trabalhar bastante ela depois, de que entre os judeus já existia uma tendência de você olhar para um texto e tentar dar vários significados diferentes para o mesmo texto. Né? E não fazer, como a gente diz aqui, que a gente está batendo nessa tecla, de fazer exegese, de você entender a intenção do autor, como a gente vem batendo na tecla várias vezes. Já havia uma tradição de você olhar e falar, ó, esse aqui tem um sentido primeiro, um sentido que está ali para todo mundo ler. Mas se você for mais a fundo, tem um sentido místico por trás desse texto, que só o erudito consegue perceber. E tem um sentido cabalístico, místico, enfim, a gente vai trabalhar bastante isso aqui é só uma introdução à questão. E neste contexto aqui da hermenêutica judaica, 3 grupos importantes trabalharam para isso acontecer. Primeiro, os rabinos, como eu falei. Segundo, a seita de Qumran, que está ligado aos manuscritos do Mar Morto, né, aos essênios. A gente, só para você entender, os essênios não é igual, tá? Mas é só uma comparação. Pensa nos mosteiros, né, no movimento monástico da Idade Média, do pessoal que se retirava das cidades, iam para uma comunidade isolada e para tentar preservar as tradições cristãs mais puras, né? É isso aqui mais ou menos que os essênios faziam nessa época. Eles se retiravam, por exemplo, de Jerusalém, iam para o deserto e formavam comunidades ali e eles devoravam as escrituras, né? Tanto que o que a gente achou dos manuscritos do Mar Morto são cópias das escrituras por essa seita que vivia em Qumran, né? E a gente achou isso na década de 40, 50, alguma coisa assim. Então, os rabinos, a seita de Qumran e a diáspora judaica. Por que isso aqui é importante também para a gente entender? Vamos lá. Os judeus, eles não ficaram só em Israel a vida inteira, né? Houve vários movimentos dos judeus se espalharem para outros lugares, né? Tanto o exílio, né? O povo de Deus foi para a Babilônia. Nem todo mundo voltou, né? Muita gente ficou por lá, né? O povo de Deus que foi exilado quando a Síria invadiu o norte e se dispersou, muita gente ficaram nas cidades. Então, esse movimento de diáspora, né, de dispersão dos judeus ao longo da história, ele ocorreu em vários momentos. Então, comunidades judaicas fortes, bem estruturadas, se organizaram em várias localidades do mundo, em várias cidades do mundo, né? Então, quando Jesus estava ali na Palestina pregando, não existiam judeus só ali em Israel. Tinham comunidades judaicas espalhadas em vários lugares. E depois, então, da década de 70,
quando ocorre uma revolução judaica em Jerusalém e o exército romano vem, entra derrubando tudo, destrói o templo, há ainda maior um processo de dispersão, tá? Inclusive até da própria igreja cristã nascente ali, que também vai para a cidade de Pela, se eu não estou enganado. Então, por que essa questão aqui é importante da diáspora judaica? Entendam. Essas comunidades judaicas que saíram de Israel e foram para outros lugares do mundo, os nossos amigos judeus, eles são muito ciosos das suas tradições. Isso é muito elogiável. Então, quando eles chegavam, por exemplo, um grupo muito grande de judeus foi para a cidade de Alexandria, que fica no Egito, né, naquela época. Então, em Alexandria, por exemplo, existia uma comunidade judaica muito bem estabelecida. Não só em Alexandria, tinha uma comunidade judaica muito forte em Roma, em vários outros lugares do mundo. Pensem em Atos, quando a gente vai ver as viagens missionárias de Paulo, né? Avança um pouquinho no tempo, Jesus Cristo, apóstolos. Quando Paulo vai fazer suas viagens missionárias e vai pregando o evangelho pelo mundo, a gente lê várias vezes que Paulo chegava na cidade e ia pregar onde? Numa sinagoga. O que isso pressupõe? Que havia já ali naquela cidade uma comunidade judaica bem estabelecida, pelo menos 10 famílias, que se reuniam naquela sinagoga. Então, quando a gente vê em Atos, por exemplo, Paulo e os demais apóstolos indo para vários cantos do mundo, quando você lê lá, chegou e pregou na sinagoga, já pressupõe, volta um pouquinho, que eram judeus que tinham saído de Israel e se estabelecido naquela região. E dessa diáspora judaica, o lugar mais importante para a gente é a cidade de Alexandria, no Egito, porque vai ser um polo de teologia e a gente vai falar muito deles nessa questão da interpretação das Escrituras. Tá? Então, primeiro ponto dessa nossa breve história, a hermenêutica judaica, para a gente entender como os judeus interpretavam as suas Escrituras e como é que isso, então, teve repercussões no início da igreja primitiva, que é o nosso próximo ponto. Então, vejam, os cristãos surgem de dentro dos judeus. Jesus Cristo era um judeu. Então, os primeiros seguidores de Cristo empregaram o Antigo Testamento de uma maneira tipológica e cristocêntrica, como Jesus constantemente lhes ensinou. O Antigo Testamento era o livro sagrado original da igreja, que entendia a revelação anterior de Deus como um prenúncio de Cristo. Então, sempre vamos ter isso em mente. Quando Paulo ia pregar nas sinagogas sobre Cristo, ele não levava com ele o Novo Testamento, porque não existia ainda. Estava em processo de formulação. O que ele levava com ele? O que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, a Tanakh, né? A lei, a Torá, os profetas, os livros históricos. Quando Jesus Cristo estava pregando e ensinando, ele estava citando o tempo inteiro o quê? As Escrituras, que são o nosso Antigo Testamento hoje. Então, é importante a gente perceber isso, que Jesus Cristo, o tempo inteiro, se refere e cita o Antigo Testamento. E ele faz isso, e os seus seguidores, a igreja primitiva da qual nós descendemos, também, o tempo inteiro, usavam o Antigo Testamento nos seus ensinos. De que maneira? De uma maneira tipológica. O que significa isso? Tipos de Cristo, né? É você interpretar o que ficou para trás como um tipo que aponta para Cristo. E de uma maneira cristocêntrica. O que significa isso? Compreender o Antigo Testamento como um prenúncio da vinda de Cristo. Os autores do Novo Testamento citam constantemente o Antigo Testamento como relatos confiáveis das intervenções e comunicações anteriores de Deus, sempre respeitando os contextos originais dessas passagens, ou seja, sem atribuir significados e detalhes que os textos do Antigo Testamento não teriam aprovado. Então, visto essa hermenêutica judaica inicial, o que nos importa entender aqui? Algumas coisas. Primeiro, os discípulos de Cristo citavam o Antigo Testamento o tempo todo, porque era a escritura que eles tinham em mãos. Então, nós, como discípulos modernos, a gente não pode olhar para o Antigo Testamento como se fosse algo que ficou para trás, como algo que foi superado, como algo que precluiu. Essa não é a nossa visão. A Bíblia é uma só, ela é inteira. E a gente vai ver várias repercussões disso. Segundo ponto, Cristo, a forma como Jesus Cristo interpretava o Antigo Testamento é a forma como nós, discípulos dele, temos que interpretar. Nós, cristãos, nós somos discípulos de Cristo Jesus, então a gente tem que ouvir o nosso mestre. Como é que o nosso mestre interpretava o Antigo Testamento? É desta forma que nós temos que interpretá-lo também. Então, por isso é importante essa questão da tipologia, dos tipos de Cristo, quanto da interpretação cristocêntrica, que tem Cristo como o alvo da sua interpretação. E, além disso,
a gente tem que ver que os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento o tempo inteiro com autoridade e com confiança. E isso traz para a gente duas perguntas muito práticas aqui e interessantes para a gente. Primeiro, né, o uso dos textos do Antigo Testamento pelos autores do Novo Testamento é normativo para a nossa interpretação moderna? O que eu estou perguntando aqui? Se você é um leitor ávido do Novo Testamento, você já leu ali as cartas de Paulo e etc., você vai ver que muitas vezes, para justificar o que Paulo, por exemplo, está pregando, ele cita um trecho do Antigo Testamento. E a pergunta é a seguinte: a interpretação que Paulo deu para essa passagem do Antigo Testamento, por exemplo, dizendo que ela aponta para Cristo, a gente está obrigado a ter o mesmo entendimento que Paulo teve dessa interpretação do passado? Ou Paulo deu essa interpretação, eu, Vladimir, posso dar a minha? Entenderam a pergunta? De novo, Paulo está lá pregando, e ele quer justificar, ele quer dar um embasamento para o que ele está dizendo. E ele fala, ó, isso aqui que eu estou dizendo está lá em Isaías. E aí cita um texto de Isaías. A pergunta é, essa interpretação que Paulo, ou Pedro, ou João, ou qualquer um dos apóstolos, deu a essa passagem do Antigo Testamento, dizendo o que ela significa, para onde ela aponta, o que ela está querendo nos ensinar, eu estou obrigado a seguir essa mesma interpretação que o apóstolo deu, ou é uma interpretação dele e eu posso ter a minha? Claro, diga. Agora, um exemplo concreto dessa pergunta muito boa, por sinal. Olha só, que coisa interessante. Texto de Mateus, nem ficar com Paulo, vamos para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 14. Desculpa, verso 15. O contexto é quando Jesus, né, e seus pais vão para o Egito. Olha que coisa impressionante que Mateus fala. Onde ficou até a morte de Herodes, né? Falando do Senhor Jesus e seus pais. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aí, se você tiver uma Bíblia com referências, você vai ver que o profeta que escreve isso é o profeta Oséias. E aí o texto, quando você vai para Oséias, o texto que diz isso, Oséias 11:1, tá assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando você lê esse texto de Oséias, você vê que é uma mensagem de esperança que Deus levanta o profeta para dar, logo após uma mensagem de julgamento. Você tem essa leitura. Aí, se você lê Mateus, você vê Mateus dizendo, peraí, mas o Senhor Jesus foi para lá para se cumprir o que o profeta disse, do Egito eu chamei o meu filho. Aí, pegando em concreto a sua pergunta, a gente deveria necessariamente ter que interpretar esse texto como Mateus o faz, ou esse texto teria dois significados diferentes? Essa é a pergunta. Alguém se arrisca a responder? Fernandinho, aí, ó. Tô olhando para você aí, ó. Algum dos nossos presidentes. E você entendendo a pergunta, a questão? Diga. Teria um cumprimento imediato e apontaria para um cumprimento futuro. Cumprimento. Cumprimento futuro. Esse é o ponto. Essa é a questão. Fala, Nina. Diga. Os cumprimentos que toda aquela profecia pode ter. Quando for fazer vamos rodar o microfone, porque depois ou todo mundo não consegue ouvir, ou fica, não sai na gravação também.
Mas entendi, tem a questão de ser o comprimento que aponta para Cristo não desfaz o comprimento imediato que teve atrás. Não tenha se cumprido, né? E essa é uma pergunta muito bacana, tá? Tem várias formas de interpretar, mas eu acho que o que a Luísa trouxe pra gente é um ponto fundamental aqui. Porque, veja, se eu digo, tá? Não estou dizendo isso, mas se eu dissesse que... o que a Luísa falou é que sim, a gente está jungido à interpretação que os apóstolos deram às passagens do Antigo Testamento, porque foram inspirados pelo Espírito Santo para fazer isso. Né? Essa é a resposta, e eu concordo com ela. Veja, se eu digo para vocês, olha, Paulo deu essa interpretação, eu posso dar a minha. O que está pressuposto aqui? Eu sempre gosto que a gente perceba que tudo que a gente fala e defende tem pressupostos, tem coisas por trás. Se eu digo para vocês, olha, Paulo interpretou dessa maneira, eu interpreto dessa. O que está por trás disso aqui? Está por trás disso aqui que eu estou falando de um livro humano. De um livro que é 100% humano. Se é um livro 100% humano, qualquer um dá a interpretação que quiser. Né? Por exemplo, Ilíada de Homero. Eu posso pegar um scholar que disse que Homero quis dizer isso. Eu tenho um pensamento diferente, eu acho que ele quis dizer Y. E tudo bem, é Ilíada de Homero. Se eu estou falando das Escrituras, e nós batemos aqui a tecla várias vezes que a Escritura é um livro tanto humano quanto divino, portanto inspirado por Deus, a interpretação não pode ser da mesma maneira. Então nós entendemos que sim, que o Espírito Santo moveu os nossos irmãos que escreveram o Novo Testamento a dar interpretações ao Antigo que são, sim, cogentes para a gente. Tá? Nesse sentido, diga. É bom falar no microfone. Não foi agora. Diga. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Porque tem textos do Novo Testamento em que a gente vai ter uma interpretação vinda dos apóstolos. Beleza. Mas tem vários que não. Que, tipo assim, o texto tá lá e é isso aí. E a gente tem a Reforma Protestante, que trouxe justamente pra gente o direito do sacerdócio universal e da gente poder interpretar e da gente poder ler a Bíblia e tal. E para os textos que não são claros na interpretação, qual é o nosso guia? Tipo assim, quais são os parâmetros que eu tenho de interpretação se não tem uma interpretação apostólica? É só o pai da igreja? Mas um pai da igreja pode errar na interpretação. Tipo, ele não é apóstolo. Sim. Qual é o parâmetro? Qual é a direção que a gente tem que ir? Excelente pergunta. A gente está tentando debruçar sobre isso exatamente ao longo do nosso curso. Né? Um dos parâmetros, por exemplo, que a nossa confissão de fé de Westminster traz é que as Escrituras interpretam as Escrituras. É um grande parâmetro. Então, se aquela questão que está meio nebulosa naquele texto, se tem algum outro texto mais claro que esse, que trata do mesmo assunto, ele ajuda a interpretá-lo. Né? Mas a gente sempre tem que lembrar que há sim passagens nas Escrituras que a gente vai ter muitas possíveis interpretações. Né? Isso não é heresia nenhuma, isso é o fato disso, como você falou, alguns trechos que a gente tem dúvida de como interpretar da maneira mais fiel possível. E a gente tem todo esse recurso de buscar o contexto histórico, o contexto linguístico, o contexto gramatical, para pegar inferências que nos auxiliem a como interpretar. Mas mesmo com tudo isso, existem algumas passagens que ainda assim a gente vai ter algumas linhas de interpretação possíveis. Diego. Só pra gente, enfim, né, é porque é apaixonante falar disso, né? Mas acho que avançar. Mas é muito rico isso mesmo. E eu gosto muito dessa linha, eu gosto muito desse assunto, porque eu amo pregar no Antigo Testamento e posso não ser o pregador habilidoso, mas julgo caminhar bem na exegese como ela deveria ser feita. E o que a gente aprende com os apóstolos? E acho que isso é legal da gente pensar, quando a gente está lendo o Antigo Testamento. Quando a gente vê a interpretação dos apóstolos, que na verdade só segue aquilo que o próprio Senhor Jesus falou sobre o Antigo Testamento o tempo inteiro, a gente vê que os apóstolos têm uma interpretação do Antigo Testamento encharcada de Jesus. Então, o que a gente precisa fazer quando está lendo na nossa devocional, na nossa preparação e tal, é como que esse texto conecta o meu coração com Cristo. Pode ser por uma oposição, pode ser por uma similaridade, pode ser por um evento que aponta para ele um personagem, por aí vai, né? Mas acho que isso é um caminho, até quando o texto não é apresentado por um apóstolo, né, por um autor inspirado e autorizado no Novo Testamento, a gente tem esse grande princípio, né, de Jesus falando, as Escrituras apontam para mim. Jesus está falando ali do Antigo Testamento, né? A gente tem várias... Vai, pode falar. Não, diga. É só porque a gente vai ter um módulo mais para frente que a gente vai tratar de teologia bíblica. E
a gente tem alguns... O que é a teologia bíblica, assim, falando bem rapidamente? A gente tem... Vamos lá. A Bíblia é um livro que fala de um assunto. Por mais que a gente entenda que ela é um conjunto de livros, né? Ela tem uma unidade. A teologia bíblica se preocupa em encontrar essa unidade. Então, a partir do momento, como o Gabriel acabou de falar, assim, que a gente entende que a Bíblia fala de Cristo, você fala, pô, de Cristo em Gênesis? Está falando do Messias, está falando da promessa do Messias, está falando da vinda do reino. Então, assim, a partir dessa percepção que a gente tem, a gente consegue interpretar textos como que não são interpretados pelos apóstolos. E aí tem uma outra questão também, que eu estava lá atrás me coçando para falar, que a gente vai ver os apóstolos, às vezes, interpretando de forma muito esquisita. E assim, você fala, não, isso aqui não está no Antigo Testamento. Não, você está falando aqui, Paulo, não foi o que estava lá. Aquilo ali era para aquele tempo. E está muito claro, porque se cumpre aqui 100, 200 anos depois e tal. Então, assim, e aí volta para jogar a bola de novo pro Vlá. Só quem pode interpretar desse jeito são os apóstolos, por conta do Espírito Santo. Exato, o texto de Mateus que o reverendo Gabriel, ele alegoriza, assim, a gente é contra a alegoria. Perfeito. Então, assim, mas só quem pode ter essa visão são os apóstolos, porque eles têm um ministério profético, parece até pentecostal, o ministério profético que dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Coisa que nós cremos que não permanece uma vez que João, que foi o último apóstolo, morreu. Apóstolo bom, apóstolo morto. Exato. É isso. Jesus conferiu autoridade específica aos 12 apóstolos, né? Que não foram só 12, a gente sabe. Ok. Eu queria ir até um certo ponto, cheguei nem próximo disso, mas eu quero fechar nossa aula de hoje. Essa segunda pergunta que está na tela, né? Se os métodos de interpretação dos antigos judeus influenciaram Jesus e os demais escritores do Novo Testamento, é uma questão riquíssima, mas a gente já tratou um pouquinho disso aqui. Eu vou avançar. Eu quero terminar nossa aula de hoje com uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, muita mesmo, porque isso aqui aconteceu no início da história da igreja, ali no século II, né? Marcião viveu entre 85 e 160, então tem muito tempo isso. Só que, meus irmãos, isso aqui é uma das coisas mais presentes, contemporâneas, modernas, e que, escuta o que eu vou te dizer, talvez você seja influenciado por isso que eu vou dizer agora aqui e nem saiba disso, tá? Então, aconteceu uma treta no início da história da igreja, bem no iniciozinho, um cara chamado Marcião de Sinop, um erudito, um bispo, ele pregou uma forma de interpretar que foi considerado uma heresia pela igreja, deu muita confusão, mas parece que isso insiste em permanecer vivo e nos influenciando até hoje. Que história é essa? Isso que o Will falou da teologia bíblica, da Bíblia contar uma única história, nem todo mundo compreendeu dessa maneira no início, certo? Nós batemos nessa tecla muito forte. A Bíblia é uma história só. O Antigo Testamento, o Novo Testamento são uma única coisa. Tem diferenças, tem continuidades e descontinuidades, mas é uma única história. Marcião chegou e falou, não concordo com isso. O que Marcião defendia? Ele defendia que o Antigo Testamento era muito inferior ao Novo Testamento, sobretudo aos escritos de Paulo. E por quê? Olha só como isso aqui é importante. Prestem muita atenção. Marcião entendia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Preste atenção. Marcião defendia que esse Deus tribal dos judeus, o Yahvé, que ele chamava de Demiurgo, esse Deus que se ira, que manda Josué entrar em Canaã e matar todo mundo, que quer sacrifício, que quer sangue, esse Deus não tem nada a ver com o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus de amor do Novo Testamento. E ele defendia isso. Então, o que ele defendia? Ele não dizia que o Antigo Testamento dos judeus era falso. Não era isso que ele dizia. Mas ele dizia que o cristão, o discípulo de Jesus Cristo, ele não podia se valer do Antigo Testamento para nada, porque era um outro Deus. Assim como os babilônios adoravam o Deus tal, os gregos adoravam Zeus, os judeus adoravam esse tal de Yahvé, esse Deus demiurgo, e os cristãos adoram um Deus totalmente diferente. Inclusive,
E aí, por que foi tão importante isso? Porque ele propôs um cânon. Marcião propôs um cânon que ignorava tudo do Antigo Testamento e todas e qualquer referências no Novo Testamento ao Antigo. Então era um cânon pequenininho. Ele basicamente mantinha Paulo e alguns outros trechos. E então, isso causou uma polêmica imensa no meio da igreja. Por quê? E vejam, se vocês já não ouviram isso várias vezes, talvez não aqui no jardim, em nome de Jesus nunca, mas em outros contextos, algum colega, algum amigo, alguma pessoa que fala, poxa, mas me parece haver uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Tinha guerra, tinha sangue, tinha sacrifício. Jesus é amor. Qual era o caso do Jesus hipster, né? Do Imagine All the People e tal. Venham com... E que é mentira, né? Jesus Cristo, ninguém mais falou de inferno na Bíblia do que Jesus Cristo. Mas, parênteses, volta. Então, essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento não é igual ao Deus do Novo Testamento é uma ideia de Marcião e foi decretada como a primeira, talvez, da história das grandes heresias da igreja. E a igreja, então, se levantou para dizer, Marcião, você está errado. Existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Não existem dois deuses diferentes, né? Então, e essa foi uma grande primeira polêmica que surgiu no meio da igreja. Alguns nomes se levantaram contra Marcião, principalmente dois, Justino Mártir e Irineu de Lyon. Então, em oposição à heresia de Marcião, Justino Mártir defendeu um método histórico-literal, argumentando que havia apenas uma diferença de grau entre o Antigo e o Novo. Existia uma continuidade ligada por Cristo Jesus, mas o Antigo Testamento previa certos acontecimentos, apontando para Cristo, e o Novo Testamento demonstra o cumprimento dessas antevisões e dessas previsões. Da mesma maneira, também, Irineu de Lyon, um outro também pai da igreja, também em resposta a Marcião, defendeu que o verdadeiro significado das Escrituras é a interpretação dada pelos apóstolos, tal como apresentado no Novo Testamento, e reunida pela tradição na igreja na chamada regra de fé, ou regula fidei. Né? E a atuação de Irineu de Lyon foi muito importante nas discussões do cânon moderno, como nós temos. Então, logo no início da igreja, a igreja teve que se deparar com essa heresia, e isso foi muito importante para que o cânon que nós temos nas Escrituras hoje tenham chegado até nós como chegou. E é quase como uma resposta ao que Marcião estava defendendo, né? de se contrapor a isso. E para fechar, Irineu de Lyon, nesse contexto de refutar Marcião, né? Elaborou 3 princípios de interpretação que a gente vai ver que seguiram a história da igreja desde então. Primeiro, a exegese, né, a interpretação, deve prestar uma cuidadosa atenção ao contexto daquele texto. O nosso pastor aqui já falou várias vezes, né, um texto fora do seu contexto vira um pretexto. 2, textos obscuros ou não tão claros devem ser interpretados pelos textos mais claros, é o paradigma de que as Escrituras interpretam as Escrituras. E terceiro, em algumas passagens, justifique-se uma leitura não literal daquele texto. Isso aqui abriu margem para uma série de outras questões que nós vamos ver no futuro. Tá? Então, o próximo ponto da nossa aula, que nós vamos continuar na próxima, é estudar como os pais da igreja interpretavam as Escrituras. Então, a gente viu aqui a hermenêutica dos judeus, passado, a hermenêutica da época em que Jesus Cristo estava pregando e ensinando, a dos próprios apóstolos, e uma controvérsia sobre interpretação que aconteceu logo no iniciozinho ali no 2º século. E a gente vai ver a partir da próxima aula como os pais da igreja, ou seja, aqueles que sucederam as 2, 3, 4 gerações pós-apóstolos, as escolas que se estabeleceram, a escola de Alexandria, a escola de Antioquia, a escola do Ocidente, e como é que isso vai desembocar depois na Reforma Protestante. Então, em conclusão, nossa aula de hoje, tá? Se você ouvir alguém dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o do Novo, você fala, isso é uma heresia. Aí você fala, vai estudar Marcião, porque isso já foi debatido, isso é marcionismo, isso não é igreja, mas vejam como isso é presente na igreja contemporânea, né? Quantas pessoas, por exemplo, não pregam no Antigo Testamento? Tem um preconceito com o Antigo Testamento, ou não estudam o Antigo, só lê em casa, no seu momento devocional, trechos do Novo Testamento, não lê o Antigo, não valorizam o Antigo. Por trás disso, tem ali uma sementinha de Marcião falando ali no fundo. Entendeu? E a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque a gente recebe essas influências, não aqui do Jardim, mas de vários outros lugares,
e a gente tem que estar muito ligado por isso. E sempre bater, como o Will falou, que a nossa Bíblia Sagrada, ela é uma história só. É a maravilhosa história da redenção de Deus, da criação, da queda, da redenção. Que o Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento, então, demonstra o cumprimento dessas profecias, o cumprimento dessas antevisões. Então, a gente deu uma pincelada inicial nessa nossa história. Passamos aqui alguns séculos, vamos ter muito mais coisas para conversar. Continuamos. Domingo que vem a nossa eleição, certo? Então, não teremos escola dominical, porque a assembleia vai decorrer um pouquinho depois do tempo. No outro domingo, então, a gente continua, ou comigo, ou com o Biel, ou com o Will, a continuidade desses métodos de interpretação. Biel, você hora para a gente encerrar? Ó, 12:04, eu passei 4 minutinhos, peço perdão a vocês. Vamos orar, irmãos? Show de bola. E é legal dos pais da igreja que a gente vê que a gente gosta tanto de Santo Agostinho e a gente vê que ele era realmente humano, né? Porque aí ele descamba, né? Escorregou feio. Vamos orar, irmãos. Graças a Deus por essa aula. Pai bendito, nós louvamos ao teu nome e agradecemos a ti por esse espaço de liberdade que nós temos para conversarmos sobre a tua palavra. E hoje, Senhor, nós vimos como que a tua palavra foi manejada, interpretada nesse determinado corte histórico. E nós pedimos a ti, Senhor, que tu abençoes o nosso professor, que tu abençoes a nossa vida e desperte em nós um desejo, uma paixão, um amor pelas tuas escrituras. E buscando na tua palavra, nós encontremos consolo, bênção, ensino, crescimento, porque elas nos falam do teu Filho Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá um tempo bom de almoço, essas horinhas em casa, de descanso, e torna a trazer-nos, Senhor, aqui para a tua casa. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.